E meu querido, minha querida, mais uma vez aqui, professor Luciano Valadares, falando com vocês sobre prevenção e recuperação de falhas. Hoje, a nossa última aula sobre esse tópico dentro de administração da produção e operações. Já que a gente já falou de tanta coisa, manutenção, quando falha, como o que acontece, agora nós vamos falar sobre a recuperação dessas falhas, como que deve ser feita. Então, recuperação paralelamente à consideração de formas de evitar que as falhas ocorram, os gerentes de produção precisam decidir o que farão quando as falhas de fato ocorrerem. Então não é só descobrir quando vai falhar, o que eu vou fazer se falhar. Então a gente tem aí a recuperação em operações de serviço. Então, a recuperação foi uma área especialmente desenvolvida em operações de serviço. Todas as falhas exigem que o prestador do serviço passe por uma experiência dolorosa para trazer o cliente de volta a um estado neutro. Então você pensa, né? Quem nunca foi num restaurante e foi tão mal atendido que você não quer mais voltar lá? Então, como é que eu recupero essa falha lá no serviço que eu estava prestando? Para trazer esse cidadão de volta? É difícil. Porque você sabe que é difícil porque você não volta. Então, como é que eu vou convencê-lo de que aquilo melhorou? Muitas vezes a gente encontra lá uma forma de recuperação de falha sob nova direção. A direção é a mesma, só mudou todo mundo lá e fizeram uma reengenharia para atender melhor o cliente. Aí você fala, se não for ruim igual da primeira vez, eu vou voltar lá. Então, mais dolorosa é a experiência das vítimas ao se recuperarem, segundo Donald Porte. Então, tem até a figura ali, como trazer esses caras de novo para dentro do meu estabelecimento lá que ocorreu a minha falha. Então, a gente tem aí um planejamento de recuperação de falhas, que é, em geral, representado por modelos compostos de etapas que mostrem os passos a serem seguidos no caso de uma possível falha. As etapas do planejamento de recuperação de falhas são, primeiro, descobrir. A primeira coisa que o gerente precisa fazer quando confrontado com uma falha é descobrir a sua natureza exata. E aí a gente tem o Ishikawa, que trabalha muito ajudando aí os gerentes a descobrir a causa exata por que as falhas estão acontecendo. 3 informações importantes são necessárias. Em primeiro lugar, o que aconteceu exatamente, ou seja, eu quero saber por que falhou. Segundo, quem será afetado pela falha, essa falha acontecendo, quem é o prejudicado. E terceiro, por que a falha ocorreu. Então, às vezes, aí nunca acontece uma coisa sozinha. Geralmente, quando falha, as coisas vão dando indício há muito tempo de que vai falhar. E, às vezes, a gente não percebe. Então, a partir do momento que você descobriu, você vai atuar. Se a falha for severa, com consequências importantes, precisa-se fazer algo rapidamente a respeito da mesma. Isso significa realizar 3 ações. Primeiro, dizer às pessoas importantes envolvidas o que está propondo fazer a respeito da falha, ou seja, deixar todos informados que ocorreu a falha e o que nós vamos fazer a respeito daquela falha. Segundo, os efeitos da falha precisam ser limitados com a finalidade de parar a propagação das consequências e a geração das falhas adicionais. Então, empresas aí, por exemplo, de medicamentos, elas vão fazer uns testes nas populações. Se um apresentar uma reação, para tudo, porque você tem que descobrir o que houve e depois você tem que atuar no sentido de garantir a segurança de todo o experimento. Terceiro, é preciso haver algum tipo de acompanhamento para assegurar que as ações de limitação realmente limitam a falha, ou seja, garantir que o meu cliente não vai sofrer mais essas falhas, mesmo a falha ele está procurando, eu tentar descobrir. E aí a gente vê muitas vezes o que acontece? Recall, os automóveis aí são reis no recall. E você descobriu a falha e você vai atuar trazendo de volta, ou seja, automaticamente você limitando. E tem alguns recall que são de coisas importantes, tipo eu fiz o meu carro de airbag, teve que trocar o airbag poderia me machucar no caso de uma colisão. Depois é aprender, com aquilo que falhou. Então, no planejamento de recuperação de falhas, a aprendizagem envolve reexame da falha para descobrir a sua causa primeira e então a eliminação das causas da falha com o projeto de engenharia, de forma que não aconteça novamente. Então,
Descobri que tem uma falha, atuei, mas eu vou ter que mudar o meu projeto para que aquilo não falhe de novo e não continue aí eu tendo que sempre estar descobrindo e atuando. Uma hora o seu cliente não vai aguentar mais. Planejar. Os gerentes de produção precisam incorporar formalmente as lições de suas reações futuras a falhas. Isso é frequentemente feito por meio de um trabalho de análise teórica e de como reagir às falhas no futuro. Especificamente, envolve identificar primeiro todas as falhas que podem ocorrer. Segundo, significa definir normalmente os procedimentos que a organização deveria seguir no caso de cada tipo de falha identificada. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses aí, só para contar uma historinha rapidamente. Todo mundo lembra de uma grande companhia aérea que um avião sumiu na Amazônia. E eles tinham lá todo o planejamento em caso de uma falha, a recuperação dessa falha. E na época do acidente, né, todo mundo falando que o avião caiu, eles pegaram o manual deles e disseram, não, primeira coisa, o avião não caiu, ele sumiu, ele só vai cair depois que a gente fizer tudo e descobrir que ele realmente, alguma falha mecânica caiu. E aí logo depois descobriram aí que o avião foi atingido por outro avião, né, e aí ele caiu e tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? As ações da companhia, elas não caíram, porque eles fizeram um planejamento tão sério, tão bom, que todo mundo acreditou na companhia, as ações oscilou um pouquinho e aí foi tudo bem. Teve um outro acidente com outra grande companhia que já não estava preparado para recuperar essas falhas. Essa companhia, praticamente ela faliu, porque ela teve que se unir com outra para não deixar de existir no mercado. As ações despencaram, ou seja, você vê que você trabalhar com falhas, planejar, e em caso de falha você saber como recuperar, é importantíssimo às vezes para a sobrevivência do seu negócio, ok? Bom, continuidade do negócio, né? Então, tem como objetivo evitar e recuperar operações de desastres ao mesmo tempo, em que mantém o negócio funcionando. Igual eu falei na companhia aérea, só o avião caiu, sumiu, sei lá o que foi. Mas ele não pode parar de operar. E aí, muitas vezes a gente já viu no mundo aí, né? Teve um dos aviões da Boeing aí, que teve um problema e caiu outro, opa, para toda a operação. Por quê? Não acreditaram e poderia dar mais desastre, então parou toda a operação da empresa. Isso significa prejuízo. Procedimentos adotados por especialistas em continuidade de negócios. Primeiro, identificar e avaliar os riscos para determinar quão vulnerável o negócio é aos vários riscos e tomar as medidas para eliminá-lo ou minimizá-lo. Depois, identificar os processos centrais do negócio, para priorizar aqueles que são particularmente importantes e que, se interrompidos, teriam que ser trazidos de volta ao pleno funcionamento rápido. Quantificar o tempo de recuperação, para assegurar-se de que os funcionários entendem as prioridades. Por exemplo, obter o funcionamento do sistema de interrupção de pedidos de clientes antes da mensagem eletrônica interna. Depois, determinar os recursos necessários para garantir que os mesmos estejam disponíveis quando for preciso. E, por último, comunicar-se para garantir que todos na operação saibam exatamente o que fazer caso algum desastre aconteça. Então, você tem aquele manual, né? Ninguém quer falar em desastre, ninguém quer falar em falha, mas é importante trabalhar caso a falha aconteça, todo mundo tem que saber exatamente o que fazer, tem que fazer. Então, tem muita empresa que acha que evitar falha é só não falar dela. Muito pelo contrário, né? Você tem que o tempo todo estar buscando cada vez mais integrar todo o pessoal, porque no momento da falha todos saibam exatamente o que fazer sem surpresas para a companhia. Ok? Bom, gente, então agora a gente encerra aí o nosso capítulo sobre prevenção e recuperação de falhas. Espero que você tenha gostado. É muito importante saber disso dentro da produção e operação, porque para falhar basta estar trabalhando, né? O que não vai falhar é o que não está se mexendo. Então a gente que vive do trabalho aí, a gente vive rodeado de possíveis falhas. Então cabe a gente identificar e poder recuperar essas falhas ou prevenir, né, evitar que elas aconteçam sempre que possível. Gente, fica aqui o abraço do professor Luciano Valadares. Espero você no próximo tópico. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.